Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu estava lendo, né, aqui a história de José, aí o celular, o armazenamento estava cheio, ele travou e eu estou voltando agora, vou ler o capítulo de Gênesis 41. José interpreta o sonho de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir. Teve esse pesadelo, né? Sonhou outra vez. E outro pesadelo. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, tinha sido um sonho, né? De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou o sonho, o pesadelo, né? Mas não havia quem interpretasse aquele sonho, aqueles 2 sonhos. Então, o copeiro-chefe foi quando se lembrou de José, né? Foi aí que eu parei do outro vídeo. Aí ele contou, né, para Faraó, que hoje que lembra quando o Faraó, né, sobre a ofensa do copeiro e do padeiro que tinha havido, e que tudo tinha se cumprido, e que ele tinha interpretado, né, José tinha interpretado, quando eles estavam na prisão, tinha interpretado o sonho de todos os dois. Aí foi quando ele mandou chamar José para interpretar o sonho do Faraó. Foi o próprio Faraó que mandou chamá-lo. E ele saiu à pressa de lá, do onde ele estava, da prisão, né? E veio e disse que isso não vinha dele, mas que era o Deus que ele servia, que ele pediria ao Senhor e o Senhor revelaria o sonho. E assim foi, ele revelou o sonho, diz que ambos, os 2 sonhos, eram o mesmo significado, tinham o mesmo significado, que as 7 vacas representavam 7 anos de abundância no Egito, e depois desses 7 anos haveria 7 anos de fome, jamais vista. Então, eles tinham que preparar, né, armazenar, para que tanto pudesse servir as cidades vizinhas que precisassem, né, outros lugares que precisassem, como também manter, para eles não ficar, né, sem mantimento. Então, ele explicando tudo ao faraó, que haveria 7 anos de bastante fartura, né, abundância, e que logo em seguida, depois de 7 anos, haveria 7 anos de fome jamais vista. Então, depois que José ele deu todas as coordenadas, né, que o Senhor tinha dado para ele, toda a interpretação do sonho, e que mostrou ser capaz, né, de administrar tudo, ele, quando viu isso em José, e ficou admirado, e ele disse, foram as palavras dele: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem, ele conversou até com os magos sobre isso, né? Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado, sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você.
E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade, eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel do dedo, né? Anel zinete da mão, e o pôs no dedo de José. Mandou que vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir à sua segunda carruagem. Clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhes autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, ao rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos a fartura, a terra produziu com abundância. De fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento no campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os primogênitos chamavam Manassés, significa Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia previsto também, né? E que é o significado. Predito quer dizer previsto, né? E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, assim, eu vou começar a resumir isso aqui. Quando houve essa escassez, né, essa fome, então Jacó, né, Israel, mandou os filhos dele ir ao Egito para buscar mantimento. E quando lá chegaram, deram de frente com Faraó, com José, e não sabia, né, porque ele estava muito diferente, inclusive tinha umas vestes diferentes, tinha maquiagem, que ele se vestia tudo como egípcio. Então, os irmãos não o reconheceram. Custou, né, a reconhecer, na verdade não reconheceram, foi o próprio José que reconheceu. A princípio, ele colocou eles numa prisão, mas uma prisão num cárcere no próprio palácio, né? Na própria casa de Faraó. Então, eles ficaram lá, mas foi assim, uma espécie de um castiguinho, mas não faltava nada para eles. E depois nós sabemos da história, né, que ele acolheu, né, embora eles estivessem na prisão, no cárcere, dentro do palácio, né, com todas as... Estava ali, mas estava tendo todas as regalias, né, porque José não deixou faltar nada para eles. José perdoou eles e depois José pediu que ficasse um, e a gente sabe que foi Judá que ficou, e ele voltou lá na cidade deles e pediu para buscar o irmão, né, o mais novo, que ele queria, o Benjamim. Ele queria rever o irmão, né, o Benjamim. Aí depois no final, ele pede também que traga o pai, que traga
Jacó, né? Traga Israel. E ele, no final, veio e conheceu os filhos de José. E eles ficaram todos bem. Foi muito difícil para José, mas ele perdoou. Mas eles passaram assim uma espécie de uma aflição, né? Eles passaram uma aflição, porque eles não entendiam, né? E eles se curvavam mesmo a José, eles se curvavam e dizia: governador, nós não viemos. A princípio José disse que eles estavam indo lá para espionar, mas na verdade ele usou essa argumentação, mas ele sabia que eram os irmãos dele. E teve também a parte, né, que ele pediu para um dos funcionários, um dos servos dele, José, um dos servos dele, colocar um copo na na bolsa do irmão. Aí, assim, a história é bem tensa, né, é longa, mas o principal da história, a gente sabe assim, a história dele é muito bonita. Eu já assisti várias vezes na televisão, né? Coloquei no YouTube, tem no YouTube, eu assisti e é muito lindo, viu? É uma história muito edificante, impactante. Tem algumas cenas assim bem emocionantes e ele perdoou os irmãos, né? A tamanha ruindade que fizeram com ele, mas ele perdoou. Muito pelo contrário, assim, de guardar mágoa, ele não guardou. Ele abraçava os irmãos, abraçou os irmãos, chorou muito. Foi muito emocionante a cena que eles reconhecem quando ele fala: eu sou José. Se vocês não assistiram ainda, eu assim aconselho vocês a assistirem. É um filme muito bonito, assim, é uma história muito bonita, a de José. Ela deixa uma lição muito bonita para todos nós. Não é que ele veio de baixo, né? Ele veio bem de baixo e sofreu, passou por muitas lutas, muitas aflições, muito sofrimento e nunca ele esmoreceu, né? Ele teve momentos de aflição, teve, que ele chorava demais, ele apanhou, né? Ele sofreu. Imagina a pessoa num cárcere, num presídio. Ele ficou e naquela época, né, eles tratavam como escravo mesmo. Espancaram ele. Ai, rejeitaram de todo jeito. Foi vendido. Imagina, como escravo, foi vendido como escravo. Depois ele foi levantado como governador. Mas não foi fácil, viu? Não foi fácil. Imagina ele saber que os irmãos conspiraram em matá-lo e jogaram ele naquela cisterna, naquele calabouço, como se fosse aquele poço sujeito sei lá, escorpiões, cobras, e só a rejeição, né? Chega da falta de ar, só em falar. Eu oriento vocês, se vocês ainda não assistiram, coloca, assiste, que é um filme, assim, a história dele, né? Passou a novela na Record, mas tem na internet, se você procurar no YouTube você encontra, assista, porque é, assim, uma história muito bonita. A princípio, assim, você sofre um pouquinho por vê-lo sofrer, né? Aí você fica assim, um pouquinho triste porque vê aquele sofrimento dele, mas depois você vai acompanhando a história, né? Os detalhes, enriquecedor. Você vai ver que a história realmente é impactante. Além de ser edificante, é impactante. Tem cenas assim, não é, que a gente sabe a parte mesmo que a mulher de Potifar, ela levanta esse falso testemunho e não sei se
todos vai aparecer isso, mas aqui eu assisti o filme, ele teve riquezas de detalhes, né? Apareceu, ela também traiu, ela traiu Potifar com um servo de Potifar, um outro servo, ela aparece eles dois traindo, ela traindo o marido, e, ou seja, Jesus, você sabe que o Senhor, ele é justiça, né? Deus faz justiça, então mostra que ela era uma traíra mesmo, que aquilo ali foi tudo, veio tudo à tona. Potifar pegou a esposa no leito com outro homem. Então, nessa hora que foi levantado esse questionamento com o faraó, quando questionou o que era que o Potifar, o encarregado, o guarda, né, o general de guarda, capitão da guarda de faraó, aí foi quando disse, foram pegos em adultério, adulterando. Aí nessa mesma hora veio à tona que ela tinha feito, né, tinha levantado falso testemunho de José contra José, dizendo que José tinha assediado, e era tudo mentira. Veio tudo às claras, né? O que estava em oculto foi desvendado e Faraó ficou sabendo que José era inocente, ou seja, José foi para a prisão inocentemente, pagou algo que não tinha nada a ver ele ir para a prisão, né? Mas foi mais um sofrimento para ele. Mas enfim, depois ele foi levantado, a gente sabe, acompanha a história e oriento vocês a assistirem, é uma história muito bonita. Eu achei de todas as histórias que eu assisti, as histórias bíblicas, a mais impactante e edificante é a de José. Apaixonada. De vez em quando eu assisto. Eu gosto sempre de ficar assistindo. Acho linda aquela história, sabe? A história de José. A história bíblica de José. Então é isso, amados. A gente sabe que o Jacó, né? O Israel, que o nome dele foi trocado, ele chegou a conhecer os netinhos, a nora, né? Tem aquela parte assim, bem família. Muito lindo, viu? A história é muito impactante. Então é isso, amados. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Se tiver mais alguma parte para comentar, depois eu faço outro vídeo. Deve ter mais coisas aqui, depois eu vejo, tá bom? Que o telefone tá carregando. Deus abençoe a todos, nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, te conceda paz, uma excelente noite de sono para todos vocês, para mim também. Até mais.